Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui hoje para poder compartilhar com vocês algo muito especial para mim. Eu não vim aqui falar sobre uma história que eu ouvi, eu não vim aqui falar, compartilhar sobre um testemunho que alguém me contou. O que eu vou falar hoje para vocês, eu tenho muita propriedade no assunto, porque nada mais, nada menos é a minha história, é o meu testemunho. E a ideia de gravar esse vídeo veio há umas semanas atrás. Deus colocou no meu coração o desejo de gravar esse vídeo em comemoração aos meus 2 anos de casamento. Daqui uns 20 dias a gente está comemorando 2 anos de casamento, como passou rápido. E eu tenho um testemunho muito bonito. Se você me conhece, você provavelmente sabe o início, o meio, ou o final desse testemunho. Se você é bem próximo, você conhece a história toda. E se você nunca me viu, hoje você vai saber tudo. Hoje eu vou contar tudo pra você, tá? Bom, para começar, eu posso falar para vocês que foram 10 anos essa jornada de solteira esperando no Senhor. 10 anos, gente. Tem hora que eu não acredito. É só por Deus mesmo que se uma pessoa fica 10 anos solteira esperando para poder casar. Meu Deus, tem que ter fé. Mas eu consegui. Eu consegui, não consegui sozinha, só foi possível porque eu tive a ajuda de 3 amigos que foram fundamentais nessa minha caminhada, que foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sem eles eu não conseguiria, eu tenho certeza que eu não conseguiria, porque o atalho, ou desistir, ou deixar pra lá, ou fingir que nada daquilo estava acontecendo, eram opções bem mais fáceis do que esperar mesmo o melhor de Deus para minha vida. Mas bem mais fáceis no início, e o resultado do atalho, o resultado da ansiedade e de fingir que eu não precisava passar por esse processo de 10 anos até chegar a chegada no altar, ia me ferir muito mais no final do que o processo que eu passei, que na verdade foi ao contrário, foi um processo de cura até o meu casamento, né? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você hoje, princesa e príncipe, né? Não sei, às vezes os meninos também estão aqui assistindo esse vídeo, é que essa é uma escolha que você vai ter que fazer agora, né? Se você tá solteiro, se você tá sozinho, você tá esperando por alguém especial para vir formar uma família. E eu já, desde agora, eu posso falar para vocês, né, que eu sou cristã, então tudo que eu vou comentar aqui, toda a minha vida, toda a minha experiência, todo o meu testemunho foi baseado numa vida em que eu vivo, né, de ser conduzida por Deus, através da palavra de Deus, que é o meu norte, né, por onde eu me guio para as minhas decisões e para minha vida mesmo, né? Minha vida é construída, pelo menos eu tento. A gente falha, né, gente? Porque nós somos humanos. Mas o meu esforço de vida é viver uma vida para Deus. Então, tudo que eu for compartilhar aqui é um testemunho de fé. Então, talvez, eu não sei, você pode não ser cristã e estar ouvindo esse testemunho. Então, eu já quero te falar que existe um Deus fiel e poderoso, e que ele me encontrou num momento muito difícil na minha vida e me colocou numa jornada e num processo de restauração incríveis. E uma vida só vai ser pouco para entregar para ele em forma de gratidão, né? Foi até o que eu coloquei aqui atrás. Fiz questão de deixar aqui na proteção de tela do computador uma música que eu amo, que diz: eu estou dizendo, né? Estou te dizendo muito obrigada. E isso é o que eu falo ao Senhor todos os dias ainda, tá bom? Mas é isso, essa é a introdução. Vamos partir então para compartilhar essa jornada com vocês de como foram esses meus 10 anos de solteira. E eu vou começar a falar da primeira fase, obviamente, né? Que foi a fase da dor e do sangramento. Dessa fase inicial do meu testemunho, tudo começou no meio de 2007, onde eu estava passando pelo fim de um relacionamento, e esse fim desse relacionamento, assim, me destruiu, né, emocionalmente. Eu saí muito ferida, eu saí sangrando, eu saí desesperançosa, com uma sensação de que tudo tinha acabado e que eu não sabia, assim, eu não fazia ideia de como recomeçar mesmo, né? E eu
tive uma atitude muito drástica, vamos dizer assim, né? Eu me mudei de cidade e fui morar em outra cidade com uma irmã minha irmã mais velha. E naquele período, assim, foi um período de muito deserto. Nesse período também eu vinha de um período afastado dos caminhos do Senhor, eu já tinha me convertido aos 16 anos, e aí fiquei 5 anos afastada dos caminhos do Senhor. Então eu realmente estava trazendo uma bagagem comigo muito difícil, uma bagagem de muita dor, assim, de muita desilusão, decepção, muito desânimo, muito cansaço. Eu estava muito cansada emocionalmente, muito cansada espiritualmente. Eu estava sem norte. E então, em junho de 2007, eu me mudo de cidade e eu resolvi ali recomeçar tudo, toda a minha vida, sabe? Eu estava longe da minha família, eu estava longe dos meus amigos e foi um período que eu chamo, foi o meu inverno emocional ali, porque foi o período mais seco da minha vida, emocionalmente falando, foi um período muito difícil, aonde um dia eu me lembro que assim que eu me mudei para aquela cidade, muito desesperançosa e muito angustiada, eu me lembro de ter ajoelhado e feito a seguinte oração: ok, Senhor, eu passei pelo fim desse relacionamento agora e eu quero te fazer um pedido. Não me importa o tempo que demorar, eu não quero me envolver com ninguém mais que não seja o meu esposo. Porque isso tudo foi a minha experiência, gente. Eu não tô falando que você precisa fazer essa oração, tá? Mas eu até brinco, se eu soubesse que ia durar 10 anos, talvez eu não tinha orado desse jeito. Não, brincadeira. Mas eu estava muito ferida e muito assim desacreditada de relacionamentos. Eu sempre fui uma menina que desde pequeno eu quis casar, eu quis ter filhos, ter uma família mesmo estruturada, sabe? Um esposo, um homem dentro de casa, e eu ser uma esposa, né? E cuidar desse marido, cuidar da minha casa e ser feliz os dois, ter um relacionamento de verdade mesmo, não um relacionamento de aparência ou por conveniência, nada disso, mas eu queria um amor real, né? Um amor leve, um amor gostoso. E todas as minhas experiências não tinham apontado assim para esse final, né? Então eu estava muito desesperançosa. E nesse período eu passei por um deserto assim que foi, eu falo que foi um combo de sequidão, porque eu passei por muitas fases nesse período e nesse início Deus começou a me mostrar, assim que eu fiz essa oração e eu falei: Deus, eu não quero, assim, o Senhor não precisa nem deixar eu me interessar por ninguém, não deixa ninguém se interessar por mim, porque eu não quero mais passar por isso nunca mais na minha vida, nunca mais na minha vida eu quero passar por essa situação. E o Senhor foi fiel comigo, assim, né? Eu digo que eu acho que era tudo que Deus precisava naquele momento, porque uma das coisas que eu quero te falar agora, princesa, é que vai ter um momento na sua vida e que vai ter que ser você e Deus. Você não vai precisar ter amigos, tá? Você não vai precisar ter um namorado, um noivo. Muitas vezes nem os seus pais vão estar perto de você. Vai ser um momento entre você e Deus. E esse provavelmente vai ser um dos momentos mais preciosos na sua vida, porque vai ser um momento onde você vai poder se entregar à sua totalidade ao Senhor e ir profundo nesse relacionamento. E foi o que aconteceu comigo nesse momento. Eu encarei que eu estava sem ninguém. Naquele momento, para mim, talvez poderia ter sido mais fácil fazer o que a grande maioria das meninas, às vezes, os rapazes também decidem fazer, que é pegar um atalho, né? Então a gente, até no mundo tem um ditado que fala que, né, um amor cura o outro, né? Não, arruma outra pessoa que rapidinho você vai esquecer o outro. Gente, isso é uma mentira. Se você acreditava nisso, eu vim aqui hoje para te falar que isso é uma mentira, tá? Não é assim que acontece o processo. Eu também sou formada em psicologia, eu sou psicóloga e eu posso te falar que nenhuma ferida cura a outra. E por que eu tô falando que não é um amor que cura o outro, é uma ferida? Porque quem tá ferido fere. Então todo mundo quando sai de um final de relacionamento, normalmente os finais de relacionamento, é muito difícil o final de relacionamento que você dá um beijo no rosto da pessoa e os dois saem felizes para um lado e continuam às vezes amigos, essas coisas. Normalmente os dois saem muito feridos. Então, como que eu vou sair ferida, sangrando e vou me relacionar com uma outra pessoa? Eu não estou preparada para aquilo, né? Então, não é justo, até com a outra pessoa, as expectativas que a gente lança no outro agora vai ficando maior e maior e maior. E o final
normalmente não vai ser um final muito bom, né? Então, eu sou a favor de você ser curada antes. Essa foi a escolha que eu fiz. Então, não é o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil, com certeza, é você se lançar em outro relacionamento ou se fechar totalmente para nunca mais conhecer ninguém, que eu também não sou a favor. Eu acho que Deus ama a família, Ele é super a favor da família, e a não ser que você tenha um chamado para isso, eu creio que Deus tem uma pessoa muito especial guardada para você se casar e ter filhos e ser muito feliz, como Ele fez comigo. Então, o que eu vim te falar hoje é que nesse período foi um período muito difícil na minha vida, gente. Essa é a primeira fase. Então, essa foi a fase mesmo que parece que doeu mais do que a dor que eu já estava sentindo, né? Que foi o processo da cura. Mas foi um processo muito, muito profundo comigo. O que aconteceu? Eu vim de um lar, assim, os meus pais são maravilhosos, eu sou completamente apaixonada no meu pai e na minha mãe, inclusive hoje eles vivem uma realidade completamente diferente da realidade que eles tinham na minha infância. Mas eu vim de um lar muito conflituoso, então o amor para mim foi demonstrado de uma forma muito bagunçada, de uma forma muito insegura, de uma forma muito instável. Então, aquela era a referência de amor que eu tinha, porque foi o amor que eu tinha recebido na minha própria infância. Então, eu tinha um pensamento, eu tinha uma noção e uma referência de amor assim. E isso não foi bom para mim, porque eu me tornei uma jovem ali com os meus 20 e poucos anos, insegura, extremamente insegura. Eu não gostava de mim, eu não me amava, sabe? Eu não via a minha importância, eu tinha uma dependência emocional terrível sobre as pessoas e eu projetava isso em cima de amigos e relacionamentos, uma dependência emocional muito forte. E espírito de rejeição, eu tinha dentro de mim um sentimento de rejeição também muito forte da minha infância, por ter passado muitas experiências assim quando eu era pequena. E então, assim, eu estava trazendo mesmo uma bagagem muito pesada ali aos meus 20 anos, eu estava com uma confusão muito grande dentro de mim emocional. Agora, como que uma pessoa, talvez você como eu tenha a mesma história, talvez você fala, nossa, Rafa, foi assim mesmo na minha casa, meu pai não era presente, não tenho referência nenhuma paterna, sabe? Então eu tenho essa necessidade o tempo inteiro de ter um namorado, de ter alguém perto de mim para eu me sentir feliz, para tirar essa angústia de dentro de mim, essa ansiedade que eu sinto, né? Ou então, eu cresci num lar violento, minha mãe não era muito carinhosa comigo, nunca falou que me amava. Então são essas coisas que às vezes a gente não percebe, mas que nos formam, né? Formam os nossos pilares de sentimentos, de emoções, e aquilo faz a gente projetar realidades que às vezes não existem e até lançar sobre as pessoas assim peso e responsabilidade de coisas que ninguém humanamente vai conseguir fazer, né? Coisas que só Deus pode fazer por você, e foi isso que eu aprendi nesse período. Então, nesse período, talvez você também esteja passando por isso, sabe? Que é um processo de cura. Deixa Deus te curar. Deixa Deus curar esses seus traumas da sua infância. Então, Rafa, o que você fez? Os meus primeiros 5 anos foram o período que eu chamo de UTI. Né? Foi o período onde eu não tinha amigos, onde eu estava passando um deserto até financeiro na minha vida. Por quê? Porque eu tinha muita dependência sobre as pessoas. Então, tudo que acontecia, eu sempre queria ter uma situação e alguém para eu correr e me segurar, né? E ilusoriamente ter um conforto e um sentimento de que as coisas estavam resolvidas. Mas no fundo eu nunca resolvia nada direito, sabe? Essa sensação de maquiar as coisas, né? Então foi na hora que o Senhor começou a me falar, ok, Rafa, vamos tirar toda essa capa, toda essa máscara, deixa eu colocar um espelho dentro da sua alma e te mostrar como você tá. E eu não gostei do que eu ouvi, gente. Eu tava muito feia por dentro. Tava muito feia, eu tava machucada, sabe? Assim, tinha muita coisa dentro de mim terrível que precisava ser tratada. E eu falei, ok, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, Deus. Eu quero que o Senhor me cure, eu quero ser tratada, eu quero ser curada. E aí um dia o Senhor falou uma coisa muito importante pra mim. Ele falou assim, filha, se a gente não tratar isso dentro de você antes do seu esposo chegar, você pode ser capaz de destruir o seu casamento. Porque você nunca vai estar feliz. Você sempre vai despejar sobre o seu marido o papel de te fazer feliz. Você sempre vai despejar sobre o seu marido o papel de te fazer segura. Você sempre vai despejar e colocar, impor sobre esse homem o papel de fazer por você o que só eu posso fazer por você. E aí esse momento, gente, foi um momento também muito difícil, um momento que eu tive que aprender a confiar em Deus. Confiar de que eu só precisava dele, de que ele era o suficiente para mim e que ninguém ia poder fazer por mim o que Deus estava fazendo naquele momento, e
para sempre. Então foi um momento até que às vezes financeiramente, assim, sabe, eu tenho muitos testemunhos assim financeiros de eu morava em outra cidade, então de eu querer correr, ligar às vezes para minha mãe para pedir alguma coisa e o senhor falar para mim, você vai aprender a depender de mim. E eu ver, sabe, Deus fazer, Deus me suprir. E aquilo começou a encher o meu coração de muita confiança. E ali Deus começou a me curar, Deus começou a curar a minha alma, começou a arrancar de dentro de minhas raízes, arrancar a raiz de rejeição, arrancar a raiz do medo, arrancar a raiz de insegurança, arrancar. E aquilo doía. Gente, foram 5 anos. 5 anos não são 5 dias. Contando assim, parece que foi tão fácil, mas não foi. Foi muito difícil. Tá? Eu não vou mentir pra você, eu não vou falar pra você aqui, não, olha, princesa, vai ser bem fácil. Sabe, você nem vai perceber que está acontecendo. Para algumas pessoas acontece assim, né? Eu sei, como eu falei, eu tô falando meu testemunho. Mas no meu caso, que eu precisava ser curada de muita coisa e passar por esse processo profundo de restauração de alma com Deus, foi um período muito difícil, né? Então, nesses primeiros 5 anos de UTI, assim, eu me rendi mesmo, sabe? Eu me rendi. Eu só tinha Deus. A minha vida era o trabalho. Eu tinha um trabalho que eu trabalhava o dia inteiro, então a minha vida era o trabalho e Deus, trabalho e Deus. Eu trabalhava e orava, ia para a igreja no final de semana, e eu sempre estava muito cansada porque meu trabalho era exaustivo. Então, assim, eu não tinha dinheiro para sair com as pessoas da igreja, então eu me envolvia, mas muito de forma limitada até nesse período, não estava muito profunda, assim, e porque também era o meu momento, né? Era o meu momento que eu estava passando ali com o Senhor. Então, a dica que eu tenho para deixar para você dessa primeira fase, porque essa primeira fase não é uma regra, mas normalmente ela vem assim, né? Logo depois do fim de um relacionamento, você tem essa escolha de pular para um outro relacionamento ou de passar por esse período de cura com Deus, né? Se você está passando por essa fase, não se preocupa com o tempo, tá, princesa? Não se preocupa com o tempo que ela vai demorar. Eu sei que tem momentos que parece que são insuportáveis. Eu sei. Teve vários momentos que eu chorava e que eu ia pro meu quarto assim, que eu falava, Deus, isso nunca vai acabar, isso nunca vai acabar, isso nunca vai acabar. Mas acabou esse período assim de desespero, esse período assim de deserto, de sequidão, ele foi diminuindo depois desses 5 anos. Ele começou a diminuir, e várias coisas começaram a acontecer na minha vida, assim. Esse primeiro momento eu estava tão ferida, eu estava tão machucada que eu não conseguia nem, eu posso dizer assim, espiritualmente, emocionalmente falando, parecia que eu tinha dificuldade até para respirar, sabe? Como é assim? Acho que ninguém fazia ideia do que eu estava passando. Mas durante esse período, foi um período que eu aprendi a depender de Deus, sabe, assim, eu aprendi a entregar as minhas emoções e a minha vida nas mãos do Senhor de uma forma como eu nunca tinha vivido antes. Durante esse período, eu aprendi que eu só precisava de Deus para ser feliz, que Ele era a grande razão da minha felicidade. Durante esse período, eu vi que o Senhor, Ele era a grande razão da minha vida, sabe? Deus começou a se revelar para mim nesse período de uma forma sobrenatural. Eu comecei a ter experiências com Deus. Durante esse período seu de sequidão e de deserto, eu quero te falar que é o período que você vai mais profundo com Deus. Se você se apegar a Ele mesmo, se entregar a Ele e focar nele, esse era o meu foco. O meu foco era Deus, sabe, nesse período. Não tinha nada que eu deixava me distrair, o meu foco era Ele, eu só queria meu tempo com Ele. E aquilo foi criando um relacionamento e um amor tão grande em mim pelo Senhor. E eu comecei a ver Deus e ver o Senhor Jesus mesmo como uma pessoa tão real na minha vida. Ele começou a se revelar para mim de uma forma tão real, tão assustadora, tão presente, que em alguns momentos eu podia sentir o toque de Deus, sabe, sobre mim. Eu vivi momentos assim muito profundos de orações e de choro e de lágrima, mas aonde o Senhor estava se revelando para mim de uma forma como nunca antes. E aquilo me curou. E eu comecei a ser curada, e aí começou a vir uma alegria muito grande dentro de mim, né? Porque depois de Deus, Ele precisou de bastante tempo para tirar tanto entulho de dentro de mim, né? Tinha muita sujeira, muito entulho, muita coisa guardada, escondida. Todo o tempo Ele estava jogando luz ali, me mostrando que tinha que ser modificado, tirado. E depois desse período, o Senhor começou a trazer uma alegria muito grande no meu coração. E ali eu aprendi, eu falei, uau, não preciso de ninguém para ser feliz.
Ninguém nunca ia conseguir fazer isso por mim, só o Senhor. Homem nenhum, namorado nenhum, noivo nenhum. E eu comecei a ser realmente plena. Essa é a palavra. Eu comecei a me sentir plena, eu comecei a me amar, sabe? Eu comecei a não me preocupar muito com a opinião das pessoas sobre mim, uma necessidade que eu tinha antes de ser muito perfeitinha para todo mundo e fazer todo mundo gostar de mim. E agora eu não tinha mais isso dentro de mim e eu me sentia fortalecida emocionalmente, espiritualmente. Eu comecei a andar de cabeça erguida, vamos dizer assim. Esse era o sentimento que eu tinha. Aquele luto, né? Aquele meu enlutamento passou. O meu inverno passou e aí o Senhor começou a trazer uma primavera na minha vida, gente. E esse foi um tempo que eu consegui, caiu aquela ficha. E eu falei, uau, eu preciso de Deus, Deus é tudo que eu preciso na minha vida, gente, eu preciso do Senhor. E eu estava tão bem com Deus, gente, sério, eu estava tão bem com Deus, que aquele meu desejo de casar, de ter uma família, ele nunca tinha saído de mim. Mas eu estava tão feliz, que eu estava assim, ok, se acontecer vai ser maravilhoso, mas se o Senhor nunca tiver... Eu estava assim, eu tinha uma experiência muito ruim e agora eu estava uma experiência muito boa. Eu estava completamente apaixonada pelo Senhor, eu sou completamente apaixonada pelo Senhor. Eu estava ali apaixonada por Jesus, ele era o meu, sabe, meu in love, meu grande amorzinho mesmo, porque assim, eu tinha tanta gratidão no meu coração, porque eu não sei se você já passou por isso, mas uma das coisas no meu período de sequidão e deserto que mais me matavam era a falta de paz. Eu tinha muita falta de paz, sabe? Eu tinha assim, uma angústia dentro de mim, uma tristeza dentro de mim. Na verdade, perdão, deixa eu fazer uma correção. Antes de eu entrar nesse período de deserto e de sequidão, eu tinha uma falta de paz terrível. E aí essa falta de paz terrível ainda vinha com a angústia, com a ansiedade, com a tristeza. Quando eu fiz essa oração de me entregar nas mãos do Senhor e passar por esse processo todo, a falta de paz saiu, porque a presença de Deus chegou. Então, assim, eu já não tinha mais falta de paz, eu estava super triste, eu estava angustiada, eu tinha, sim, ansiedade no meu coração, eu estava muito ferida, mas agora eu tinha paz. A paz que excede todo entendimento. Lembra de Filipenses? Pois é, essa paz já tinha sido derramada sobre a minha vida. E eu sou extremamente grata a Deus por ter derramado essa paz. Até hoje, gente, nas minhas orações, no meu íntimo com o Senhor, eu sempre lembro isso para Deus. Eu falo, lembra, Senhor, naquele momento que eu vivia tão sem paz dentro do meu coração, uma vida tão falsa, né? Tão aparentemente feliz, mas eu não era feliz. Talvez você está passando por isso agora, princesa. Talvez você não é feliz também, sabe? Talvez você não é feliz, mas você finge que é feliz. Na minha época não estava tão forte assim as redes sociais, mas hoje em dia as redes sociais acaba lançando sobre a gente, se a gente não vigia, um peso, né, de estar sempre feliz e sorrindo. E é claro que a gente nunca vai publicar os nossos BOs nas redes sociais, né? Todo mundo tem problema, quase todo dia para resolver, e às vezes uns são terríveis, uns são os mais ou menos, mas a gente tem muito problema para resolver. A gente chora muito atrás daquelas fotos ali. Então, você não precisa viver essa vida de máscara, sabe? Você pode fazer essa escolha também de deixar Deus curar e transformar a sua vida e viver o melhor tempo de Deus para você. Então, esse momento da minha primavera emocional foi o meu melhor momento, assim, sabe? Deus aí nesse momento me trouxe um novo emprego, eu comecei a trabalhar em uma companhia aérea. Gente, aí, assim, ninguém me segurava mesmo, sabe? Era eu e Deus. E ali naquele momento, depois de 5 anos, quando o Senhor já tinha me fortalecido, né, me hidratado, me alimentado, quando eu já estava assim, vivendo uma nova Rafa, né, descoberto, na verdade, quem era a Rafa, porque antes disso eu não sabia, eu vivia de máscara e de falsas ilusões sobre mim mesma e sobre as pessoas. Então, quando eu descobri quem eu era e o valor que eu tinha para Deus, aquilo se tornou tão suficiente para mim, quando eu falei, uau, tem alguém que morreu por mim, que me ama nesse nível, né? Eu sei que eu não vou encontrar outra pessoa que faça isso por mim. Eu estava tão plena naquele momento e eu queria curtir isso, então eu parti para um momento muito importante, que eu acho que é muito importante para você também, princesa. Eu comecei a perguntar para Deus, Deus, qual que é o meu chamado? Né? O Senhor me fez, agora eu sei desse amor todo entre nós, né? Eu tenho... o Senhor colocou esse amor dentro de mim pelo Senhor, então qual que é esse chamado pessoal específico que o Senhor tem para a minha vida? Porque eu acho que toda mulher cristã, todo cristão tem, né, um momento na sua vida que você quer descobrir qual que é o seu chamado. E aí nesse período, gente, foi quando o Senhor me mostrou o meu chamado, que era um chamado missionário. Foi quando eu tive a oportunidade de ir para a África, para a aldeia Nissi, com o Ministério Jeová Nissi.
lá de São Paulo. E ali foi outro divisor de águas na minha vida. Eu falei, uau, eu nasci para isso, eu nasci para fazer missões, eu nasci para de alguma forma ajudar as pessoas. E eu pensava, como eu vou fazer isso, mas por onde começar? E Deus só falava para mim, deixa, Rafa, deixa que eu vou fazer. Então, ver como tem tanta coisa importante na nossa vida e às vezes a gente só está preocupado em casar. Às vezes a gente só está preocupado em ter um namorado. Então, eu quero te falar, princesa, tem tanta coisa que Deus quer fazer na sua vida. Tem tanta coisa que Deus quer falar com você, sabe? Se preocupa primeiro em conhecer o Senhor profundamente, a fortalecer o seu amor com Deus profundamente. Porque a chegada do seu marido é só mais uma declaração do amor de Deus por você, sabe? É só mais uma demonstração do cuidado de Deus com você. E isso não é feito de qualquer jeito, não acontece de qualquer jeito. Mas antes disso, tem muita coisa que você tem que viver com o Senhor, sabe? Para estar preparada para esse momento tão importante na sua vida e tão sério que é o casamento. Então, o Senhor me mostrou ali que meu chamado era missionário na África. Foi uma experiência incrível. A África ainda está dentro de mim, arde no meu coração. E eu sempre gostei de viajar, sabe? Nessa companhia aérea eu tive a oportunidade de viajar o país inteiro e comecei a viajar para fora do país, que era um sonho tão distante para mim. E o Senhor começou a fazer coisas incríveis, assim, ele não parava, sabe? Foi um deserto terrível, mas também quando ele acabou, assim, começou a vir um temporal de bênçãos sobre a minha vida, assim, era uma atrás da outra, era uma atrás da outra. Eu até brincava, eu falava, Deus, calma meu coração. Mas depois rapidinho eu falava, não, o Senhor pode mandar, pode mandar. Então foi um período muito gostoso na minha vida, assim, sabe? Um período muito gostoso mesmo. E aí eu comecei a me entregar nas coisas do Senhor. E aí foi esse momento que eu falei, ok, eu tô solteira, a Bíblia fala que os solteiros cuidem das coisas do Senhor, né? E eu falei, então, agora também eu vou me envolver só com as coisas de Deus, eu não quero voltar para o mundo, eu não quero voltar para onde eu estava há 5 anos atrás, 7 anos atrás, não me lembro direito dessa época onde que eu estava na fase. Mas esse é o conselho que eu te dou também, se envolva com as coisas da sua igreja, se envolva, se você não faz parte ainda de uma igreja, ore e pede ao Senhor para te mostrar. Eu creio que a igreja ela é aquela grande fogueira, sabe, que nos ajuda a manter a nossa chama acesa, né, como parte daquele grupo ali, pertencente àquele movimento, e não sobre religião, assim, mas sobre mesmo compromisso, sabe, com o corpo, de estar junto. Isso é muito importante, gente. E para mim, assim, não tem lugar melhor, né? Eu comecei a me envolver com jovens, fui para o grupo de jovens e me envolvi e tal. Aí fui para o Ministério Infantil, trabalhei com crianças um tempo, foi um tempo maravilhoso, 2 anos. 2 anos eu trabalhei no Ministério Infantil, eu amo criança. E ali vivendo aquela fase maravilhosa na minha vida. E aí um dia eu estava já no meu último ano de faculdade. A minha faculdade também foi um grande presente de Deus, porque antes eu tinha... É muita coisa que tem nesse testemunho. Depois eu acho que eu posso fazer um vídeo, eu estou tentando ser sucinta, como eu falei, mas depois eu posso fazer vídeos específicos contando mais detalhadamente, né, as fases, né, minha fase da ansiedade, da tristeza, a fase mesmo da ferida, a fase da cura. Eu posso fazer, dependendo de como for a repercussão desse vídeo. Se vocês tiverem necessidade de saber mais detalhes, eu posso gravar específicos assim contando. Mas eu já tinha tentado 2 faculdades antes de fazer a minha faculdade de psicologia, né? Eu tinha 2 vezes tentado ser enfermeira, e por questão, como minha vida era uma bagunça em todos os sentidos, eu não consegui nem passar, né, do início da faculdade. Então, assim, já nesse período da minha fase com Deus, de organização em todas as áreas, não de perfeição, viu, gente? Não, bem longe de perfeição. Perfeito só o Senhor mesmo, mas de organização, né? Ele trouxe uma organização para todas as áreas da minha vida. Ele organizou meu coração, ele organizou minha mente, ele organizou as minhas finanças, ele organizou a minha família, sabe? Até um dos meus pais, todo mundo foi atingido. Foi algo, assim, muito grande que Deus fez e tá fazendo na minha vida, né? E aí, quando foi... Nesse período eu tava na igreja e tal, né? E lá no meu trabalho na companhia aérea, eu tava trabalhando numa companhia aérea no Brasil e tava com a minha amiga, minha melhor amiga, Manu, viajando para cima e para baixo. E aí
O meu pastor chega, o meu último ano de faculdade, ano de TCC, desesperada, trabalhava de madrugada, gente, na companhia aérea. E aí meu pastor chega pra mim e fala: Rafa, Deus colocou no meu coração pra gente começar um ministério de solteiros. E aí eu fiquei assim: como assim um ministério de solteiros, pastor, agora? Mas eu nunca trabalhei com essas coisas, eu nunca liderei nada, como assim, eu não sei como fazer isso. Ele: não, vai dar certo, o Senhor vai te capacitar, escolhe aqui na igreja, ora, pede para Deus te mostrar pessoas para te ajudar na liderança. Mas os jovens, Rafa, eles têm se entregado muito, sim, sabe, não têm esperado o tempo de Deus, aí tem se ferido, e as famílias começam feridas e geram filhos em feridas, e as crianças crescem feridas, e a gente tem que quebrar esse ciclo. Vamos trabalhar com isso. Você tem um testemunho lindo, olha o que Deus está fazendo na sua vida de restauração. Você está solteira há 7 anos e agora feliz, está plena, está vencendo, né, esse período, aprendeu a ser feliz sozinha para depois poder casar. E aí pastor, mas eu estou no meu último ano de faculdade, não sei, tal, comecei a fugir. E aí o Senhor começou a me chamar, né, falar: filha, vamos, né, tem outras pessoas que precisam aprender o que você aprendeu, Rafa, você tem que compartilhar isso com as meninas, com os meninos. E eu falei: tá bom, vamos lá, vamos começar. E foi aí que a gente começou o ministério, que na época chamava Singles. Eu morava em Salvador nessa época. E foram 2 anos nos Singles, assim, eu fui a mais ministrada, gente. Eu achava que tudo tinha acabado. E ali naqueles últimos 2 anos foi quando o Senhor fez, eu digo assim, minha última cura antes do casamento, que foi quando Ele curou a minha dependência emocional. Eu tinha uma dependência muito emocional em cima das pessoas, e às vezes isso até sufocava, assim, as pessoas, sabe? Amigo, e provavelmente ia sufocar o meu esposo também. Eu precisava ser curada daquilo antes de conhecer o meu marido, porque eu ia estragar tudo, né? Eu ia estragar tudo. Então, eu só conseguia me sentir feliz com alguém, e isso se chama dependência emocional, né? Eu tinha dependência de ter alguém, de conversar com alguém, de falar com alguém, de ter alguém dizendo que eu era bonita, que eu era legal e que estava do meu lado. E essa dependência a gente só pode ter com Deus, né? Ele é o único. Mas é para ser dependente emocional, tem que ser de Deus. Não das pessoas, porque as pessoas são limitadas, isso não é injusto, como eu já falei aqui. E ninguém nunca vai conseguir, né, suprir, saciar isso. Então, doeu muito também. Eu achei que tudo já tinha acabado, o pior já tinha passado. Mas ali tinha aquela última fasezinha. E o Senhor me curou daquilo, eu identifiquei aquilo em oração. É um período que eu acho que você tem que orar muito, sabe? O tempo inteiro, e pedir mesmo para Deus: Deus, joga luz, joga luz, joga luz, me mostra o que eu tenho que mudar, me mostra onde eu tenho que... E você não tem que ter medo, sabe, princesa? Eu acho que você tem que ter coragem de querer ver o seu pior. Eu acho, assim, eu acho que você tem que ter coragem de falar para Deus: Deus, bota mesmo um espelho na minha alma, eu preciso me ver, eu preciso me conhecer. Porque eu não quero ser assim, eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser uma boa pessoa, né? Para mim, para as pessoas ao meu redor, para o Senhor. Nesse período, que já foi o finzinho do meu processo, né? Eu já estava com uns 9 anos solteira, já tinha vindo, para você ter uma ideia, assim, de como você não faz ideia do que Deus tem preparado para você, de como a fidelidade de Deus, assim, ela é revelada de uma forma às vezes até assustadora, né? A palavra fala que eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, né? Pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu não tinha ideia mesmo que Deus tinha pensado, o que Ele tinha armado. Porque nesse meio todo de tudo isso que eu te contei, desde os meus 16 anos, eu tinha um sonho muito grande de vir para os Estados Unidos, gente, assim, muito grande. Hoje eu sei por quê, porque hoje faz parte do meu chamado. Eu até tô aqui com a bandeirinha, um presente que eu ganhei da minha amiga, da Manu, guardo até hoje. E com 16 anos eu comecei a sonhar muito em vir para os Estados Unidos. Eu lembro de assistir os filmes, sabe? Só para ver as ruas, tudo aqui eu achava bonito, tudo gostava. E eu até estava lembrando esses dias, eu comentei com o Gui, o Senhor, eu tenho certeza que foi Ele que me trouxe a memória. Eu pequena, bem antes de 16, talvez eu tinha uns 7 ou 8 anos, eu brincando no quintal da minha avó, que eu estava nos Estados Unidos, que eu morava nos Estados Unidos. Eu me lembro, assim, eu brincando de casinha, mas nos Estados Unidos, né?
E hoje eu sei que foi o Senhor que tinha colocado aquilo dentro do meu coração. Então, com 16 anos, eu comecei a sonhar muito com isso, de vir para os Estados Unidos, vir para os Estados Unidos. Mas, pensa, eu venho de uma família muito simples, de recursos, né? Então, naquela época era assim, sem condições disso acontecer, completamente sem condições, era só um sonho muito distante mesmo que eu tinha. Mas o Senhor me colocou para trabalhar numa companhia aérea, Ele já tinha tudo preparado. E aí eu me juntei com a minha amiga, e aí eu abro parênteses para falar, tenha amigos, gente, tenha amigos, pessoas saudáveis, sabe? Não pessoas feridas que vão te machucar ou te dar conselhos nada a ver durante a sua trajetória com Deus, mas ora, peça ao Senhor para te trazer amizades do coração dele, porque amizades do coração de Deus, assim, são amizades de aliança, sabe? E isso faz toda a diferença, sabe? Faz toda a diferença mesmo, porque é o que vai te fortalecer, sabe? É o que vai te ajudar, é o que vai... Então, tem amigos de verdade, amigos de preferência que sejam da mesma fé que você, amigos cristãos, que venham te dar conselhos, orar com você, chorar com você, se alegrar, passear, viajar com você. Então, eu me juntei com a minha amiga, a gente começou a viajar, ela também trabalhava na mesma companhia aérea que eu, a gente começou a viajar bastante. E aí, como presente de formatura para mim mesma, os meus pais me ajudaram também. Eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, que foi em 2015, em agosto de 2015. Fui para Nova York com essa minha amiga, a gente teve um tempo maravilhoso ali, 22 dias. E no dia que eu botei o pé ali, solteira, né, ainda, com ela, eu me lembro perfeitamente de ter falado para Deus, Deus, não é só para visitar, eu quero morar nesse lugar. Ai, eu amo esse lugar. Não, agora eu tenho certeza, eu amo esse lugar, eu quero morar nesse lugar. E aí voltei para o Brasil em 2015 e quando foi em abril de 2016, nós tiramos férias novamente, eu e ela. E, lógico, né, eu indiquei novamente pra gente vir para os Estados Unidos. E aí ela falou, não, tá bom, vamos para os Estados Unidos, mas ó, eu quero conhecer o Havaí dessa vez, vamos pro Havaí. A gente vai para Nova York e vai pro Havaí também. E aí, que proposta ruim, né? Eu falei, tá bom, vamos. Pra mim, gente, indo pra Nova York, dali eu ia pra qualquer lugar do mundo com ela, pra China, pra qualquer lugar do mundo. E aí eu falei, vamos pra Havaí, claro, imagina. E aí fomos pra Nova York, ficamos dias em Nova York. E depois disso, fomos pro Havaí. E nesse período eu tava assim, as pessoas, eu garanto que você já ouviu essa frase, tipo, ai, descansa no Senhor, na hora que você não estiver nem pensando nisso, vai acontecer. Você já ouviu isso? Porque eu ouvia muito essa frase. Eu pensava, gente, que lugar é esse de descanso que você esquece? Porque eu até tô descansado, mas eu não consigo esquecer. Mas, gente, esse lugar existe. Ele não é um lugar fácil, mas eu tô te falando, ele é um lugar que ele existe, tá? E eu cheguei nesse lugar sem perceber, na verdade, esse lugar de descanso que você esquece. Eu tava no Havaí com ela, nós ficamos num hostel. E nosso último dia, creio nisso, no nosso último dia, gente, eu acho que foi 9 de abril de 2016. Nós descemos para tomar café, né? Era uma área assim compartilhada, né? Todo mundo dividia as mesas juntos. E a gente estava super atrasada, assim, umas 2 ou 3 horas atrasado do horário que a gente queria acordar. Era um fuso horário de 10 horas no Havaí, a gente estava muito cansada. E acordamos super atrasada, tínhamos que sair do hotel assim meio-dia e descemos assim desesperada, literalmente. Eu estava no lugar de descanso e de esquecimento. Eu não estava nem pensando em marido ou namorado ou nada disso. Naquele momento eu só queria correr para a praia com a minha amiga para aproveitar as últimas horinhas e ir embora, né, daquele lugar maravilhoso, aquele paraíso que o Senhor tinha nos levado. E aí eu me lembro perfeitamente do momento em que eu desci a escada assim de onde nós estávamos. E quando eu olhei assim na mesa, eu me lembro a hora que eu vi o meu esposo a primeira vez. E eu me lembro que eu vi ele ali sentado. E eu sou muito palhaça, assim, né? Eu faço muita brincadeira com as coisas. E eu me lembro perfeitamente, porque nesse ponto Jesus já tinha virado meu melhor amigo, né? Então eu conversava com ele como eu estou conversando com você, como eu converso até hoje, coisas que eu não tinha antes, né? Que eu descobri nesse período difícil. E eu me lembro de virar para o Senhor e falar, Deus, é mais ou menos por algo assim que eu tenho esperado, Pai. Se o Senhor até hoje não sabia mais ou menos o que eu queria, é mais ou menos isso aqui que eu estava esperando.
Eu até brinco, eu falo que ele tava sem camisa e foi por isso que eu fiquei tão apaixonada. Ai, meu Deus, corta isso do vídeo. Não. Mas fomos lá, pegamos coisinhas que a gente queria pra tomar café da manhã. E aí a minha amiga, toda docinha, virou e falou assim: amiga, a gente senta onde? Quer sentar em que mesa? Eu falei: olha, escolhe você, porque outra coisa que eu quero falar pra você, princesa, é o homem que Deus tem pra sua vida, você não vai precisar de fazer joguinhos com ele, tá? Então, você não precisa ficar se jogando pra cima desse menino, você não precisa ficar mostrando pra ele que você é uma pessoa que você não é, não precisa ficar desesperada pra pegar o telefone dele ou pra estar onde ele tá. Eu sei que Deus tem uma forma de agir com cada pessoa, mas pelo menos na minha experiência, eu vou te falar assim, Deus fez tudo por mim. Eu acho que eu já estava tão cansada e tinha chegado num lugar de tanta entrega do meu coração para Deus, que Deus se encarregou mesmo de fazer todo o trabalho por mim, assim, de uma forma inacreditável. Então, eu falei para minha amiga, eu falei, escolhe você a mesa. Eu estava bem tendenciosa, né, escolher uma certa mesa. E aí ela escolheu a mesa do menino. E aí eu sentei ali naquela mesa com ela, assim, praticamente de frente para ele. E eu tava de óculos, então toda hora eu dava aquelas olhadinhas assim de rabo de olho, sabe como que funciona? Mas tava com óculos, né? Então acho que não dava pra perceber. E a gente começou a conversar ali sobre o dia, né? Assim, a nossa correria, o que fazer e tal. Ela nem tinha sacado nada. E aí, de repente, aquele menino começa a puxar assunto com a gente. E eu falei, Deus, Senhor, o Senhor tá vendo, eu tô aqui quietinha na minha, eu não escolhi a mesa, eu não falei nada, e esse menino agora tá puxando assunto. Olha, o Senhor me ajuda, pai, eu também sou de carne, eu não vou aguentar tanto. E aí, gente, ele começou a conversar com ele, falar um português todo embolado, bem gringo mesmo, assim. E, e ali eu descobri que ele tinha nascido no Brasil, morado no Brasil até os 12 anos, e ido embora para os Estados Unidos com 12 anos, né? Que ele já tinha 20 e poucos anos morando nos Estados Unidos, ele era americano e brasileiro. E aí começou a ficar pior a história, né? Porque eu apaixonada pelos Estados Unidos. O menino que eu tinha olhado tava puxando assunto. O menino agora é americano e mora na Califórnia. E eu falei, Deus, tá pesado. O Senhor corre aqui agora, o Senhor manda anjo, o Senhor envia fogo, carruagem, o que for preciso para me ajudar a segurar, porque tá ficando difícil. E aí, gente, foi 30 minutos. A gente conversou 30 minutos com ele. E ele trocou, deixa eu pegar meu telefone, né? A gente trocou redes sociais ali. E despedimos dele e eu virei com a minha amiga e minha amiga já virou pra mim e falou assim, amiga, que coisa estranha, mas eu senti um negócio tão forte entre você e esse menino. E aí eu falei pra ela, eu falei, eu também. Eu, nossa, mas que loucura, eu nem conheço esse menino. Ela, eu sei, mas não sei. E aí eu falei, Deus, nossa, é muita coisa, Senhor. O menino fisicamente do jeito que eu sonhava, do jeito que eu pensei mesmo, assim, a Deus. Eu sei que tem gente que não pensa nessas coisas, mas eu era do tipo que pensava e fazia até desenho, tá, gente? Até desenho de como eu queria meu marido, eu já tinha feito pra Deus. E eu falei, gente, fisicamente ele é do jeito que eu sonhei. Ele é cristão, um menino. Ele é americano e brasileiro, mora na Califórnia. Uai, esse homem faz isso com o meu coração, não aguento. E foi perfeito, assim. Foi perfeito. Nós trocamos contatos. E eu fiquei na minha, assim, voltei pro Brasil, eu e minha amiga. Durante 5 meses, eu e o Guilherme só conversávamos como amigo. Assim, nunca, nem assim, aquele dia eu fiquei meio mexido com você, e eu também senti um negócio. Não, nunca. A gente conversou 5 meses como amiga, a gente nem conversava todos os dias, a gente conversava assim 2, 3 vezes por semana, mas eu já tinha saído daquele encontro com ele com algo muito forte dentro de mim. Então eu redobrei as minhas orações. Eu redobrei. Eu sabia já que tinha alguma coisa, um propósito entre eu e ele que eu não sabia o que era, e eu só estava mesmo querendo que Deus mostrasse o que era, mas eu sabia que tinha algo muito forte. E aí eu contei para os meus pastores tudo que tinha acontecido, e os meus pastores falaram, olha, Rafa, que história estranha, mas eu sinto que ele é o homem da sua vida. E eu contei pro meu pai, filha única, gente, do meu pai, né, filha única. E o meu pai virou e falou assim, olha, filha, eu acho que esse rapaz é o seu esposo, que loucura, mas eu acho que ele é o seu esposo. O meu pai até tremia na hora que eu contei a história pra ele. Tadinho, ele tremia na mesa ouvindo a história toda, de nervoso. E
E isso foi algo que eu tinha pedido para Deus. Eu falei, Deus, mostra primeiro pro meu pai, mostra primeiro pros meus pastores, confirma para eles, porque eu tô com uma chance enorme de talvez deixar minha emoção me enganar e depois o Senhor confirma para mim. E dito e certo, depois que o Senhor confirmou para o meu pai, para minha família, para os meus pastores, um dia, do nada, literalmente do nada, do nada, do nada, o Guilherme me ligou dos Estados Unidos, lá no Brasil, e falou, Rafa, eu quero ir pro Brasil. E eu, como assim? Ele, eu tava pensando, tô querendo conhecer a sua família, eu queria conhecer o seu pai, conhecer sua igreja, seus pastores, dar uma passeada para conhecer Salvador também, e aí eu vou no sul para ver minha família, ele é do sul, né, ele é de Maringá, e eu vou no sul também para ver minha família, e eu queria saber o que você acha, só que naquele momento ali eu tive assim de Deus. No dia que o Guilherme falou que quero ir para aí conhecer o seu pai e a sua igreja, eu falei, ok, Deus está trazendo meu marido. E o Gui chegou, ele foi para Salvador para me visitar no feriado de 7 de setembro, passar 7 dias. E eu falo que não existe coincidência, né, com Deus. Eu amo o número 7, é o meu número favorito com Deus. Se é que existe essas coisas, para mim existe, que é o número da perfeição mesmo, da completude. E ele foi passar 7 dias ali no feriado de 7 de setembro. E ele chegou num dia, no outro dia o Gui me pediu em namoro. E um dia antes dele vir embora para os Estados Unidos, ele sentou comigo e falou, eu preciso ter uma conversa muito séria com você. E eu falei, tá bom. Ele, Rafa, desde o dia que eu te conheci, eu senti algo muito diferente em você. Muito engraçado, ele até falou, eu senti em você, antes de conversar com você, eu senti a mesma coisa que eu sentia quando eu estava perto da minha avó. E eu, Senhor, isso é bom e isso é ruim. E ele falou, eu senti a presença de Deus, né? Ele falou, eu senti a presença de Deus, uma sensação muito gostosa. E eu sabia que vocês eram meninas de Deus, do jeitinho que vocês estavam falando ali. Eu, eita glória. E aí ele falou, né, que eu vim embora e ele também ficou muito mexido aqui, mas com muito trabalho, sempre muito corrido, mas orando, né? Ele também estava em oração, eu não sabia, mas ele também estava orando por mim. E aí ele falou que sentiu muito forte de vir, né, pro Brasil, para conhecer a minha família, meu pai. E aí no dia que ele chegou, ele disse que ele sabia, mesmo assim, ok, sem dúvidas, ela é minha esposa, ela é a mulher da minha vida. Assim, gente, desse jeito. E aí ele conversou comigo e falou pra mim que ele só queria ter certeza que eu tinha no meu coração o que ele tinha no coração dele, porque se eu tivesse mesmo sentindo o mesmo que ele ia voltar para os Estados Unidos já para organizar tudo, para no ano seguinte a gente casar e eu ir embora. Assim, desse jeito, gente. E aí eu virei pra ele e eu falei, olha, eu não sabia se era com você ou sem você, mas desde os 16 anos que eu tenho um sonho de ir embora para os Estados Unidos, né? Então, eu não é que eu tô pronta para ir, eu fui feita para isso, né? Eu fui feita para ir para aquela nação. E aí ele me pediu em casamento naquele período e foi assim, 7 dias, gente, assim, literalmente, ele chegou, eu tava solteira, ele foi embora e eu tava noiva, em 7 dias, tudo aconteceu. Então, eu quero terminar esse vídeo. A gente casou em junho de 2017, 9 meses depois. Foi um casamento, assim, com tudo muito mais do que eu tinha sonhado e esperado. Eu casei em Brasília, num jardim maravilhoso, do jeito que eu tinha sonhado, no pôr do sol, com todos os meus amigos, a minha família ali, sabe? Ele veio dos Estados Unidos com amigos dos Estados Unidos, a família dele do Sul. Foi algo, assim, que Deus é um Deus de amor, detalhista e fiel. Ele foi fiel comigo, ele é fiel comigo. Eu tô te falando, princesa, espera. Espera, sabe? Espera porque Deus tem isso pra você. Para de fingir que tá tudo bem, sabe? Para de começar um namoro atrás do outro e se machucar e ficar fingindo que tá tudo bem, que você já recuperou e que aquilo já passou. Não, você sabe que você tá se ferindo com isso, você sabe que talvez você tá até num namoro que você sabe que não é um namoro pra você. Sabe, talvez você está num namoro que você sabe que ele não é o homem que você gostaria que ele fosse, sabe? E que você também talvez não está sendo a pessoa que você gostaria de estar sendo. Então, deixa Deus te curar, deixa Deus te restaurar, deixa Deus te refazer, sabe? Vai viver esse amor com o Senhor intenso, essa entrega intensa ao Senhor, se envolve com as coisas do Senhor. Encontre esse lugar de descanso e esquecimento, sabe? E deixa que o Senhor vai fazer tudo, porque mais do que só o meu esposo, Deus me trouxe o meu esposo, Deus me trouxe essa nação, eu
tô gravando esse vídeo aqui da Califórnia, da nossa casa. O Gui tá me ajudando a fazer tudo. Tem 3 dias que a gente tá organizando toda essa parafernália. Parece tudo tá tão assim, tão, né, assim, natural. Eu liguei a câmera e tô... Agora que eu tô vendo quanto trabalho que dá pra gravar esses vídeos. Mas eu tô gravando em português, não é em inglês. Então eu tenho certeza que Deus quer fazer algo aí no Brasil, né? No seu coração. Então, agora que você já assistiu, o desejo do meu coração é: seja fortalecida, renove a sua esperança. O mesmo Deus que fez por mim é o mesmo Deus que está fazendo por você, ou que pode fazer por você, se você deixar e se você confiar. Ele não vai falhar e ele vai te surpreender, que foi o que ele fez comigo, tá bom? Eu espero que você tenha sido edificada com esse vídeo, eu espero que você tenha sido fortalecida com esse vídeo. E eu quero te pedir agora, se você puder, indica esse vídeo para suas amigas solteiras, pede para elas indicarem para amigas solteiras e vamos fazer uma grande corrente do bem, porque uma das coisas que me ajudou muito, gente, no período que eu estava esperando, era ouvir testemunhos, assim, aquilo me encorajava tanto, eu só conseguia pensar: ai meu Deus, se Deus fez por ela, Ele vai fazer por mim também, Ele já está fazendo por mim também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história. Como eu falei, foram 10 anos, tem muitos detalhes. Talvez eu tenha a oportunidade de depois contar, assim, separadamente. Mas Deus abençoe você, fica com Deus, tenha um bom dia. E, para finalizar, eu quero te falar: aprenda a ser feliz sozinha e depois case. Um beijo para você.